No capítulo anterior, chegamos a Bento Gonçalves em um passeio que nos revelou um pouco das belezas da cidade. Hoje, embarcaremos em um sonho chamado Via Trento, um caminho que serpenteia o coração do Vale dos Vinhedos, onde a natureza e a cultura se encontram em perfeita harmonia. Prepare-se para um deleite visual. Juntos apreciaremos cada detalhe que este lugar nos reserva, pois a nossa aventura começa agora. Seja bem-vindo a mais um passeio pelo Rio Grande do Sul. Estamos na rua 13 de Maio, no centro de Bento Gonçalves. E este prédio aqui à esquerda, com esta arquitetura imponente, é um shopping. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo e a nossa conclusão é de estiloso, não só por fora, como por dentro também. Como pudemos observar logo no início aqui do nosso passeio, hoje vamos ao local mais italiano da Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos. E para que possamos sentir a essência deste lugar em sua plenitude, preparamos uma seleção musical especial com canções italianas que nos embalarão neste vídeo, como um tributo à rica herança dos imigrantes que moldaram essa região. Deixemo-nos levar pela melodia e permitamos que a música nos transporte à Itália, onde a tradição e a paixão se unem em perfeita harmonia. Para quem não nos conhece, muito prazer, somos Denise e Brito e estamos aqui dispostos a te levar para viajar conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. Lembrando que os nossos passeios não contêm propagandas ou indicações comerciais, eles são diferentes. Buscamos viajar pelas estradas e cidades do sul sem interferências, porém com muito conteúdo histórico e geográfico, trazendo as mais lindas paisagens dessa região numa verdadeira experiência pelo estado gaúcho, onde cada detalhe está sendo gravado em alta definição, para tu sentir a viagem como se estivesse aqui. O clima hoje está típico de serra. Os mais experientes nos disseram que logo o sol chega para dar brilho aos nossos passeios. Que assim seja, não é mesmo? Como pudemos observar no mapa animado na apresentação deste episódio, partiremos do centro de Bento Gonçalves, passando pela Pipa Pórtico em direção à BR-470 e na sequência vamos até o acesso ao Vale dos Vinhedos, onde viajaremos pela Estrada do Vinho, que nos guiará até a Via Trento. Será um passeio incrível por esta via, que é o endereço da famosa Casa Valduga, uma vinícola familiar brasileira e também de muitas outras especiais. Entre todas, passaremos pela cooperativa da Vinícola Aurora, que é uma das maiores e mais tradicionais vinícolas do Brasil, com uma história rica que remonta a 1931 e um papel fundamental no desenvolvimento da vitivinicultura no país. Passaremos agora pela Igreja Matriz Cristo Rei, com sua Praça das Rosas. Ela foi edificada em estilo gótico moderno, levou 5 anos para ser construída e sua inauguração ocorreu em 1954.
A pipa pórtico à frente, e com referência a ela trouxemos informações no episódio anterior. Aqui na BR-470, à direita, temos o sentido norte para Veranópolis, Nova Prata, além das rotas do Vale do Rio das Antas e das Cantinas Históricas. Quanto a nós, vamos no sentido sul. No capítulo anterior, mostramos o acesso ao Vale dos Vinhedos na nossa chegada à cidade. Portanto, faremos agora o trajeto contrário. Neste trecho é importante manter a atenção, pois além do posto da Polícia Rodoviária Federal, radares estão em operação. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Atenção, radar fixo, velocidade 50. No último episódio que compartilhamos a nossa chegada a Bento Gonçalves, trouxemos algumas informações sobre a rodovia e, se não teve a oportunidade de assistir, aproveitamos para convidá-lo a conhecer a nossa jornada Santa Catarina em Rio Grande do Sul. Criamos uma playlist exclusiva onde poderá viajar por todos os episódios, desde o início na partida da nossa casa em Indaial, no Vale Europeu Catarinense, cruzando a divisa dos estados pela BR-116 em Vacaria, conhecendo a cidade mais italiana do Brasil, Antônio Prado, passeando por Flores da Cunha e chegando a Bento Gonçalves, com belas paisagens, conhecendo novas estradas, contando um pouco sobre as principais cidades inseridas em nossa rota. O link está na descrição deste vídeo e será uma satisfação ter a tua presença nessas caronas. Chegamos à Estrada do Vinho, como é chamado este caminho que percorre por quase todo o Vale dos Vinhedos. A estrada finaliza em Santa Teresa. E vale ressaltar que o Vale dos Vinhedos abrange uma área de 82 quilômetros quadrados, situada no coração da Serra Gaúcha. A região é delimitada pelos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul.
Estamos chegando não apenas a um local de produção de vinho, mas um patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Por aqui encontraremos vinícolas, restaurantes, adegas, residências. Talvez para muitos não passe de uma rua comum, mas no fundo este passeio tem cheiro de vindima no ar, cheiro de luta dos nossos imigrantes. E para mim, descendente de italianos que sou, é um mergulho na alma da terra, onde cada parreira conta uma história de esperança e cada taça de vinho celebra a resiliência de um povo. É a poesia da imigração italiana, traduzida em paisagens que acalmam o espírito e em sabores que aquecem o coração. O Vale dos Vinhedos é um museu a céu aberto, onde a história e a cultura se entrelaçam com a beleza da natureza. Esperamos transportá-lo para uma época de pioneirismo e paixão, tornando a viagem ainda mais memorável ao compartilharmos este momento. Portanto, te convido a ficar conosco nessa carona incrível pelo coração da Serra Gaúcha. Como recepcionista, temos essa capela dedicada a Nossa Senhora da Pompeia, cujas iniciais estão gravadas acima da porta para identificá-la. Construída por volta de 1890, possui uma arquitetura modesta e recentemente passou por uma nova pintura, onde um tom marcante de mostarda a destaca ainda mais em meio a paisagens das videiras. Aqui neste trevo está a Cooperativa Vinícola Aurora, que simboliza um marco na história do vinho brasileiro, representando a força do cooperativismo e a paixão pela vitivinicultura. Fundada em 1931, a Aurora nasceu da união de 16 famílias de imigrantes italianos que buscavam fortalecer sua produção e garantir a qualidade dos seus vinhos. E atualmente reúne mais de 1.100 famílias de produtores de uva que cultivam seus vinhedos com esmero e dedicação. O cooperativismo é um dos pilares da vinícola, valorizando o trabalho dos produtores e promovendo o desenvolvimento sustentável da comunidade local. Aqui, obras de construção da ciclovia no roteiro turístico Vale dos Vinhedos estão sendo executadas pela Prefeitura de Bento Gonçalves em parceria com o governo do estado. E seguimos em frente com o sinal simpático e educado deste colaborador. Afinal, gentilezas geram gentilezas, não é mesmo? Excelente iniciativa. Imagine-se pedalando nessa estrada com esse ar puro e paisagens agradáveis.
A colonização do Vale dos Vinhedos é uma história de coragem, esperança e trabalho árduo, regada à tradição italiana e beleza exuberante da Serra Gaúcha. Para enriquecermos a nossa viagem, traremos algumas histórias e fatos marcantes dessa época. No final do século XIX, famílias italianas vindas principalmente das regiões do Vêneto e da Lombardia cruzaram o oceano em busca de uma vida melhor. Atraídos pela promessa de terras férteis e um novo começo, eles se estabeleceram nas colinas verdejantes que hoje compõem o Vale dos Vinhedos. A jornada não foi fácil. Os imigrantes enfrentaram desafios como a adaptação ao clima e ao solo desconhecido, a construção de suas casas e o cultivo da terra. Com ferramentas rudimentares e muita força de vontade, eles transformaram a paisagem, plantando as primeiras videiras e construindo as bases da vitivinicultura local. A tradição do vinho era parte integrante da cultura italiana e os imigrantes trouxeram consigo o conhecimento e as técnicas de produção. As primeiras cantinas surgiram e o aroma da uva fermentada se espalhou pelo vale, anunciando o nascimento de uma nova região vinícola. A cooperação foi fundamental para o sucesso da vitivinicultura. As famílias se uniram, compartilhando conhecimentos e recursos, e juntos construíram um legado que perdura até hoje. A Vinícola Aurora, que conhecemos há pouco, é um exemplo disso, é um símbolo desta união. Você já deve ter ouvido falar na linha Graciema do Vale dos Vinhedos, pois então estamos passando por ela. É importante entender que a colonização da região foi organizada em linhas, que eram divisões de terras concedidas aos imigrantes italianos. A região do Vale dos Vinhedos foi originalmente parte da linha Leopoldina, uma das primeiras áreas colonizadas. Com o tempo, essa área foi subdividida em linha Leopoldina Nova, que mais tarde ficou conhecida como linha Graciema, que passou a identificar essa subdivisão da linha Leopoldina. Aqui à direita está a Capela das Graças. Repare uma parreira de pequeno porte ao seu lado, que simboliza o coração dessa região. A igreja é conhecida por ter sido a primeira em 1880 a ser erguida no vale. 20 anos depois, duas comunidades se reuniram e formaram uma só, dedicada a Nossa Senhora das Graças, e a igreja passou a ser substituída pela construção atual, que é datada de 1928. Ao lado da igreja está a Sociedade Recreativa e Cultural da Graciema. Portanto, quando ouve falar da Graciema no Vale dos Vinhedos, está se referindo a uma área com história própria dentro do contexto maior da colonização italiana na região.
Agora eu venho respeitosamente me dirigir a você que aprecia conteúdos como este, com belas paisagens e pesquisas que enriquecem o nosso conhecimento. Queremos te pedir para deixar o seu like, a sua curtida, pois este tipo de retorno é o nosso termômetro. É através desta sinalização que buscamos trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para o teu entretenimento, com imagens em alta definição. Desde já, muito obrigada! Estamos chegando à Via Trento e seguir em frente na Estrada do Vinho, chegaremos a Monte Belo do Sul e Santa Teresa, mas vamos viajar pelo endereço das belíssimas histórias. A beleza e a simplicidade dos parreirais se unem em uma sinfonia verde, um presente da natureza para nossa viagem e com sua simplicidade e beleza nos convidam a desacelerar e a apreciar o momento presente. A cultura italiana se manifesta em cada detalhe do Vale dos Vinhedos, desde a arquitetura das casas e cantinas até a gastronomia e os costumes locais. A língua italiana ainda é falada por muitos descendentes e as festas e tradições são celebradas com orgulho. As festas reúnem músicas, danças, gastronomia e, claro, muito vinho, celebrando a herança dos imigrantes e a prosperidade da região. Ao percorrermos essas estradas do Vale dos Vinhedos, não é difícil imaginarmos as carroças puxadas por bois, carregadas de uvas, e os imigrantes trabalhando arduamente na terra com sol, chuva, frio e calor. Ao visitarmos cantinas da região, teremos oportunidades únicas de admirar a arquitetura tradicional e os objetos antigos que contam a história da produção de vinho na região. Ao degustarmos os vinhos em oportunidades de visitação às vinícolas, é possível que sinta o sabor da tradição e o trabalho de gerações de famílias que dedicaram suas vidas à vitivinicultura. Ao lado desta vinícola temos o capitel de Nossa Senhora de Lourdes, que foi construído em 1910.
Os capitéis, que são os oratórios encontrados por toda a extensão do vale, são pequenos monumentos religiosos que desempenham um papel significativo na história e cultura da região, especialmente no contexto da imigração. As primeiras famílias, como já dissemos, chegaram ao Vale dos Vinhedos no final do século XIX, enfrentando inúmeras dificuldades para construir uma vida nova em um lugar desconhecido. Cultivavam a terra com ferramentas rudimentares, construíram suas casas com pedras e madeira e produziam vinho para consumo próprio. A tradição de produzir vinho em família foi passada de geração em geração, e hoje vinícolas familiares produzem vinhos de alta qualidade. Muitos imigrantes receberam pequenos lotes de terra, e a sobrevivência dependia do trabalho árduo na agricultura. Além de uvas, também cultivavam milho, trigo e outros alimentos para garantir o sustento da família. Era tudo muito difícil, mas a esperança de um futuro melhor os motivava a trabalhar incansavelmente. A união e a solidariedade entre os colonos eram fundamentais para superar os desafios. A língua italiana, em seus dialetos regionais, ainda é falada por muitos descendentes dos imigrantes. Muitas famílias preservam as receitas tradicionais italianas, como a polenta, a massa caseira, as cucas. Algumas dessas receitas são servidas em restaurantes e cantinas da região. Muitas vinícolas são administradas por descendentes dos imigrantes. Eles mantêm as técnicas tradicionais de produção do vinho, mas também incorporam novas tecnologias para garantir a qualidade dos produtos. Muitos destes também preservam o artesanato tradicional, como a produção de cestas de vime, a tecelagem e a cerâmica. A música italiana, com suas canções folclóricas e românticas, é muito apreciada na região, e muitos grupos musicais mantêm vivas as tradições musicais da Itália. Era uma forma também dos imigrantes matarem um pouco da saudade de sua terra natal. Existem diversos museus e centros culturais no Vale dos Vinhedos, que preservam a história e a cultura dos imigrantes. Esses espaços oferecem aos visitantes a oportunidade de conhecer a história da colonização, os costumes e as tradições dos imigrantes. O enoturismo, um termo que já trouxemos várias vezes em nossos conteúdos e significa o turismo do vinho, é uma importante atividade turística por aqui, e muitas vinícolas oferecem aos visitantes a oportunidade de conhecerem o processo de produção de vinho e degustar os produtos locais. Além disso, o turismo rural é outra atividade importante na região, e muitas famílias de descendentes abrem suas propriedades para os visitantes. Os turistas participam de atividades agrícolas como a colheita de uvas e conhecem o modo de vida dos colonos.
Não tem como chegar ao Vale dos Vinhedos e não contar sobre a história da Casa Valduga, cuja família foi pioneira. Ao lado da Casa Valduga está a vinícola Dom Cândido, que, embora compartilhem a mesma linhagem familiar, são vinícolas independentes. A família Valduga é originária de Rovereto, na região do Tirol italiano, norte da Itália, e trouxe consigo a paixão pelo vinho e encontraram aqui uma semelhança à sua terra natal, ideal para o cultivo de uvas. Foram pioneiros no enoturismo aqui no Vale dos Vinhedos, abrindo suas portas para visitantes conhecerem o processo de produção de seus vinhos e espumantes. Essa iniciativa contribuiu para o desenvolvimento do turismo na região e para a valorização da cultura do vinho brasileiro. Aqui retornaremos na comunidade e capela Nossa Senhora das Neves, conhecida também como Igreja de Vinho, que guarda uma história muito interessante. É uma capela católica romana construída no início do século XX e notável por ter sido construída com vinho da região. Sua construção original era de madeira. Posteriormente, a comunidade decidiu construí-la em alvenaria, com tijolos artesanais. Durante a construção da capela, uma forte estiagem obrigou os colonos à paralisação dos trabalhos, pois a água era escassa e aqui no morro não haviam fontes. Os moradores decidiram então doar vinhos produzidos na região, por forma a substituir a água e permitir a retomada dos trabalhos. O vinho, misturado com palha de trigo, foi então usado para formar a liga necessária à junção dos tijolos da capela. Existe uma programação de contação de história na Capela das Neves que é realizada aos sábados, domingos e feriados, às 15h30. A participação é gratuita e apenas demanda agendamento antecipado para grupos. E seguiremos agora até o trevo da Estrada de Vinho, com outra perspectiva de visão, e vou te convidar a aproveitar mais um pouco deste passeio incrível.
Estamos nos aproximando da Estrada do Vinho e nos próximos episódios seguiremos em frente conhecendo a Vinícola Miolo e finalizando em Monte Belo do Sul. Mas não para por aí, teremos também a vizinha histórica de Bento Gonçalves, a bela Santa Teresa. A seguir, compilamos algumas imagens capturadas pelas nossas câmeras laterais e sugerimos que siga conosco até o final. Esperamos que este passeio tenha sido bastante agradável. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve.